Olá, bom dia, muito bom dia. Programa Pedra Angular de volta com vocês. Satisfação imensa e maravilhosa poder estar de volta na apresentação deste programa. Eu sou o irmão Gutenberg e estou sempre com vocês nesta programação de fé. A todos que estão conosco através da Pedra Branca FM e do nosso canal no YouTube, estamos ao vivo agora pelo Facebook. Um forte abraço a todos. Fique na escuta da programação através da Pedra Branca FM, que você será ricamente abençoado. Aqueles que estão conectados conosco no Facebook, fique conosco até o final da programação, que serás ricamente abençoado. Então nós queremos continuar aqui, nós queremos começar uma série agora sobre Caim. E eu quero, de forma minuciosa, em vários programas, explicar sobre esta descendência que foi preservada no mundo. A gente sabe que só existe o joio e o trigo. A Bíblia fala sobre as ovelhas e os cabritos. A Bíblia fala sobre filhos de Deus e filhos do diabo. Ou seja, um filho de Deus não pode se tornar um filho do diabo, nem um filho do diabo pode se tornar um filho de Deus. É porque a natureza da semente é quem diz que tipo de semente ela é. E aí nós temos que as Escrituras nos ensinam que cada semente produzirá conforme a sua espécie. Isto não pode tirar. Filho de Deus é filho de Deus. Filho do diabo é filho do diabo. Ou seja, uma ovelha não pode se transformar em um porco, nem um porco pode se transformar em uma ovelha. O porco tem natureza de porco. A ovelha tem natureza de ovelha. Se você pegar um porco e você der um banho nele, colocar perfume nele e soltá-lo, rapidamente ele procurará um barreiro de lama para se deitar, para se espojar naquele lamaçal, porque a natureza dele clama por aquilo. E os filhos de Deus, eles nasceram para ter a natureza de Deus. Os filhos de Deus, eles não foram gerados segundo a carne nem da vontade do varão, mas de Deus. A gente sabe que esta carne e este sangue não herdam o reino de Deus. Esta carne e este sangue foi gerado através do meu Pai, através do germe de vida. Mas a minha alma, ela foi gerada por Deus. Então, não foi gerada pela natureza humana. O meu corpo teofânico foi gerado por Deus. Então você tem o seguinte, eu quero analisar com vocês passo a passo aqui sobre esta descendência, que nós frisamos vários pontos sobre a descendência de Caim, sobre essa natureza bestial que Caim tinha e essa natureza religiosa que Caim tinha. Observe, os filhos do diabo são religiosos. Os filhos de Deus não são religiosos. Eles querem viver a palavra na sua totalidade. Isto é que é a verdade. Então veja só. Quando pregamos sobre a semente da serpente, nós frisamos que Caim tem por pai natural, pai carnal, a serpente, por sua natureza bestial, por sua natureza bruta, animalesca. E ele tem por pai o diabo, porque a própria Bíblia ensina isto, que Caim era do maligno. Então nós temos as escrituras em 1 João capítulo 3, versículo 12, que diz assim:
Não como Caim, que era do maligno e assassinou o seu irmão. Por quê? Porque suas obras eram más e a do seu irmão justas. Observe, as obras deles eram más porque ele tinha traços característicos dos seus pais. O seu pai carnal, que era uma besta, e besta nas escrituras quer dizer poder. A gente sabe que a serpente era a mais astuta de todas as animalhas do campo, e quando fala as animalhas do campo, os animais do campo se relacionam com as bestas, sendo a serpente o mais sutil e mais sagaz de todas as bestas do campo. E besta nas escrituras quer dizer poder. E aí nós vamos ligar isto à marca da besta. O que é a marca da besta e aonde começou esta marca da besta? Ao longo dos programas vamos falar sobre isso. Então observe comigo assim. Sendo aquele animal mais sagaz que ficava entre o homem e o chimpanzé e poderia injetar uma vida, injetar a sua semente no mundo, foi aquele animal que Satanás usou para cruzar com Eva e injetar a sua semente no mundo. Uma semente de assassinos, de naturezas bestiais e animalesca. E uma semente no espiritual de religiosos. E traços característicos de Satanás, porque a Bíblia diz que Satanás também crê que treme, mas ele não obedece. Observe, ele tinha traços característicos do seu pai no natural e traços característicos do seu pai no espiritual. Por quê? Porque o primeiro assassino que houve foi Satanás. Observe, ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade. No capítulo 8 do Evangelho de João, Jesus fala sobre isso. Observe, jamais se firmou na verdade. Eles não se firmam na verdade. Os filhos do diabo não se firmam na verdade. Porque Jesus disse, quando ele fala mentira, Satanás fala do que lhe é próprio. Do que lhe é próprio, é peculiar dele. Como a verdade ela é peculiar de Deus, porque ele é a verdade, Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade. A mentira ela é peculiar de Satanás. Peculiar. É dele próprio mentir. Então, os filhos do diabo também têm esta característica de ser mentiroso, de ser religioso. Então observe, porque ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade. O que é isso, ser homicida desde o princípio? Vamos voltar aqui lá na eternidade, quando ainda não havia mundo, quando Deus criou os anjos, criou os corpos teofânicos, e ali Satanás estava como o anjo de luz, Lúcifer, o portador da luz. Ele era admirado por todos, pela sua habilidade que ele tinha, pela sua... ele era admirado pelos outros anjos, porque ele era um anjo de luz, ele tinha o poder de convicção, de persuasão nele. Aquele anjo admirado por todos lá no céu, foi dada a ele uma posição, porque Lúcifer é o portador da luz e ele era um querubim da guarda. Ele vivia diante do trono de Deus, na presença de Deus, mas ele contemplou orgulho e vaidade no seu coração, soberba. Ele diz, eu subirei ao céu e serei semelhante ao Altíssimo. Então aí veio a sua ruína e veio a sua queda. Então aí você tem o seguinte, observe, com esta queda dele, ele vai cativar os outros anjos a
ficar do seu lado para lhe dar um céu melhor, para dar-lhes algo melhor do que Deus poderia dar. Então observe comigo. Ele faz isto, cativa com seu poder admirável, sendo anjo de luz, o portador da luz, com seu poder de persuasão, cativou os anjos para si. Cativou aqueles anjos para ficar ao seu lado, prometendo lhes dar um céu melhor. Agora observe comigo. Foi esta mesma coisa que ele veio prometer a Jesus aqui na terra. Quando ele diz: tudo isto te darei se prostrado me adorares. Ele vai oferecer riquezas, bens, fama, mulheres, tudo transitório, tudo passageiro, supérfluo. E nós, os filhos de Deus, eles põem a sua esperança naquilo que não vê, naquilo que é eterno. Mas deixa eu voltar aqui para não entrar. Então ele foi homicida desde o princípio. Então ele cativou os anjos e cativou as teofanias que já foram criadas. As pessoas em corpos teofânicos para si. E aí, esse que foi homicida desde o princípio levou estas pessoas, levou aqueles anjos e aquelas teofanias à perdição. Perdidos eternamente, não tem mais como voltar. Perdidos. Mas os filhos de Deus ficaram com Miguel. Ficaram ao lado de Miguel. E aí houve uma batalha no céu. Miguel e seus anjos pelejaram contra Lúcifer e seus anjos e empurrou eles para a terra. A primeira batalha que aconteceu foi no céu. Então ele desce para a terra para batalhar contra a segunda parte. Porque minha teofania ficou ao lado de Deus, está salva. Então veio aqui a segunda parte e ele vem batalhar. Mas como eu venci ele lá, eu também consigo vencer ele aqui. Ele foi homicida desde o princípio lá. Ele levou os anjos à queda e as teofanias. Aí a Bíblia vem e diz em Judas: e aos anjos que não guardaram o seu estado original, Deus a tem guardado em algemas eternas, preparados para o juízo do grande dia. Ou seja, esses anjos que não guardaram o estado original deles, como foram criados para servir a Deus, mas trocaram Deus por Lúcifer, eles estão perdidos eternamente. E aquelas teofanias que o profeta William Branham a chamou de batista, presbiteriano, pentecostais, todos esses que não guardaram o seu estado original. Observe qualquer denominação desta, se ela guardou o seu estado original quando começou. Não guardaram o seu estado original. Elas caíram. Basta você pegar uma Assembleia de Deus no tempo do Daniel Berg e o Gunnar Vring, quando vieram aqui para o Brasil. Observe se elas são hoje da mesma forma deles. Não guardam o seu estado original. Então são teofanias caídas. É triste dizer isto, mas é a verdade. Então, Satanás foi homicida desde o princípio. Ele levou os anjos e as teofanias. Aí onde está que nós vemos um monte de emaranhado de teólogos que conversa e não sabe de nada. Observe. Aí fica: eu sou arminiano, eu sou calvinista. E aí eu venho para você e digo: eu não sou nem arminiano nem calvinista. Eu não creio em predestinação por Calvino, de forma alguma. Eu creio na predestinação da Bíblia. O que Dantes conheceu, também o predestinou para ser conforme a imagem do seu filho. E aquele que ele conheceu, ele também justificou, predestinou e glorificou.
Então, verbos no passado. O que dantes conheceu também o predestinou para ser conforme a imagem do seu Filho. E nos predestinou para a adoção de filhos. Predestinou está no passado. Ele já me predestinou para a adoção. Para receber a adoção plena. Então não tem como eu não receber. Aí fica um monte de teólogos que não sabem. Aí diz, eu sou arminiano, eu sou calvinista. Nós não somos nada disto. Nós cremos na Bíblia, na predestinação que a Bíblia fala e que o profeta ensinou. A decisão foi tomada lá na batalha teofânica. Lá eu fiz a minha escolha no corpo teofânico. E este corpo teofânico, que é um corpo angelical, é o corpo celeste que Paulo fala. Que o apóstolo Paulo fala, se esta casa se desfizer, temos outra casa. É a casa onde eu vou habitar. Se eu morrer antes do arrebatamento, será esta casa que eu vou habitar. Então veja só, se eu for arrebatado, o meu corpo for transformado, a teofania desce, pega os 16 elementos desse corpo, e ali forma o corpo glorificado. Então vamos lá, vamos em frente. Então observe só. Então as pessoas ficam com conversas, com balelas por aí, canais de televisão, vai no YouTube e eles não sabem o que estão falando. Porque não tem profeta. Não havendo profecia, o povo se corrompe. Então observe, ele foi homicida desde do princípio. Jamais se firmou na verdade. Agora, seus filhos também tinham que ser homicida. Tinha que ser homicida, tinha que ser assassino. Qual foi o primeiro assassino que houve na história? O primeiro homem a matar outro homem. Quem era? Um filho do diabo, porque o diabo é homicida. É assassino. Assassinou as teofanias, levou elas à perdição. Levou os anjos à perdição. Então, Caim, o primeiro assassino. Qual foi o primeiro assassinato no mundo? Um irmão matando o outro. Por quê? Porque suas obras eram más. As obras dos filhos do diabo na terra são más. E a do seu irmão eram justas. Por quê? Porque minhas obras são justas. Porque eu sou justo? Não. Porque a graça me tornou justo. Quando a graça me justificou, que é Cristo, ela me torna justo. Cristo me tornou justo. Então as minhas obras são boas por causa que a graça me tornou justo para praticar as boas obras. Não é minhas obras em si, pelas obras ninguém chega a lugar nenhum, mas Deus faz primeiro a obra em tua vida para depois você realizar as obras. Ele, através de você, realiza as obras. Então a Bíblia deixou claro, 1 João capítulo 3, versículo 12, não como Caim, que era do maligno. Quem era seu pai espiritual? O maligno, Satanás. Então ele era do maligno, assassinou o seu irmão. E é isto que essa semente quer, acabar com a semente de Deus na terra, mas não vai acabar. Por quê? Nós temos Caim e Abel. Satanás usou Caim para assassinar Abel, porque ele disse, se eu assassinar ele, eu acabarei com esta semente. Eu acabarei com esta semente. E aí ele pensou que assassinando Abel terminaria aquela semente. Mas Deus providenciou um novo descendente. Um novo descendente que simboliza a ressurreição de Cristo. Abel simboliza a morte de Cristo e Sete simboliza a ressurreição. Então observe, Deus providenciou um outro descendente. Para você ver a palavra outro descendente no lugar de Abel, que Caim o matou. Senão a Bíblia tinha dito mais um descendente, porque Caim também era filho
Se Caim fosse filho de Adão, a Bíblia tinha especificado claramente. Mas a Bíblia diz outro descendente no lugar de Abel. Observe a palavra. Então, matando Abel, vamos matar para acabar com essa descendência. Matando Cristo no Calvário, Satanás pensou que tinha vencido. Mas veio a ressurreição de Cristo e Cristo pegou as chaves da morte e do inferno. Ou seja, a ressurreição de Cristo venceu a tríade de Satanás: morte, sepultura e inferno. Então Cristo conquistou os três: a morte, a sepultura e o inferno. A morte, porque onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está o teu aguilhão? Cadê? Acabou-se. A sepultura, porque não deixará minha alma na morte, nem permitirá que teu santo veja corrupção. E o inferno, porque para os filhos de Deus não haverá inferno, porque eles foram salvos. Então venha comigo. Observe. Então, essa característica de Caim como um assassino é característica diabólica, porque Satanás foi o primeiro homicida a levar as teofanias à perdição. Então você observa comigo aqui o seguinte. Aí você tem essa característica do seu filho de ser também religioso, de achar que por suas próprias obras ele iria receber de Deus, Deus iria aceitar o sacrifício dele. Observe, ele plantou, ele colheu do seu próprio suor, colocou no altar e disse: Deus vai receber, porque ele acreditava lá no Éden que Eva tinha comido uma maçã ou uma banana, tinha comido uma fruta. E veio a queda. Então, se foi dessa forma, eu vou fazer desta forma. E aí Deus rejeitou. Religiosidade. O que mata o maior assassino que existe no mundo hoje se chama religião, porque mata a alma das pessoas. O maior assassino não é aquele que pega uma arma e mata. Não são as guerras, são a religião. Porque a religião mata de uma forma enganosa e mata a alma das pessoas. Leva as pessoas à perdição. Eles acham que pode se esconder atrás dos seus próprios esforços. As pessoas dizem: eu não mato, eu não roubo, eu não fumo, eu não bebo, então eu sou uma pessoa boa. Precisa nascer de novo. Nascer de novo. Quem nasce de novo não nasce da carne nem da vontade do varão, nasce de Deus. O novo nascimento é através da palavra e do Espírito Santo. Então eu não mato, eu não roubo, eu não fumo, eu não bebo, eu tenho minha religião. Isso é vão. Caim fez melhor do que isto. Caim preparou tudo direitinho. Caim adorou, mas foi em vão a sua adoração. E aí você tem. Ele queria que Deus o aceitasse. Deus só aceita a tua adoração. Deus só aceita o teu louvor. Deus só aceita a tua oferta se primeiro ele te aceitar. E Deus não aceita um filho do diabo, porque sabe que as obras dele são más. Rejeitou Deus Caim e a sua oferta. Rejeitou primeiramente Caim e depois a sua oferta. Mas aceitou Deus Abel, aceitou primeiramente o homem para depois aceitar a sua oferta. É uma pena que meu tempo já está se esgotando, mas nós vamos voltar. Nós teremos uma série de programas sobre isto, sobre Caim, e nós vamos falar sobre essa onda de MCs que tem aí, a descendência de Caim. Nós vamos falar sobre a marca da besta. Acompanhe conosco os programas que você irá entender
claramente. Eu só vou deixar aqui um versículo final aqui para nós compreendermos isto. Então veja só, a Bíblia diz que Caim, nunca diz que a Bíblia diz que Caim é filho de Deus, mas a Bíblia diz que Adão é um filho de Deus. E Caim não estava na genealogia de Adão. Agora observe, alguém chegou para mim e disse assim, não, foram as obras de Caim que fizeram dele um filho do diabo. Aí eu disse, e por que nenhum momento a Bíblia diz que Adão é filho do diabo? E o que Adão fez? Ora, nos legou tudo isto. Nos legou o pecado, a morte. Nos legou a expulsão da presença de Deus, ou seja, todos pecaram e separados estão da glória de Deus por causa de Adão. E em nenhum momento a Bíblia chama Adão de filho do diabo, mas a Bíblia diz aqui, ó, na descendência, quando fala em São Lucas, capítulo 3, no versículo 37 diz que era filho de Metusalém, que era filho de Enoque, que era filho de Jared, que era filho de Malalael, que era filho de Cainã, que era filho de Enos, que era filho de Sete, que era filho de Adão e que era Adão de Deus, filho de Deus. Observe. E o que Adão nos legou? A queda, a morte, o pecado, a separação da presença de Deus. Mas nenhum momento diz que ele era filho do diabo. Ele é filho de Deus. Eu vou dizer no presente, é filho de Deus que permanece sendo. Mas a Bíblia vem e diz que Caim era do maligno e praticava as mesmas obras do maligno. Não há esse negócio de dizer são as suas obras que fazem você ser filho de Deus ou filho do diabo. Um filho de Deus será consertado, justificado, santificado, nasce de novo. Mas um filho do diabo não nascerá de novo e suas obras sempre serão más. Que Deus te abençoe. Nós vamos voltar, o meu tempo acabou. Nós voltaremos nesta programação, continuando nesta programação, e nós vamos falar vários pontos principais. Acompanhe conosco. Nossos cultos, Rua Cândido Gambarra, sem número, próximo à antiga Caixa d'Água, ali está o nosso tabernáculo. Cultos domingos e quarta às 19h30. Você é meu convidado especial para estar conosco. Vem estar conosco. Vem estar conosco, nós estamos reunidos em torno da palavra. A partir das 19h30, domingos e quarta, Rua Cândido Gambarra, sem número, Pedra Branca, Paraíba. Ali está o nosso tabernáculo. A todos que estiveram conosco através da Pedra Branca FM, um forte abraço a todos. Reflita nessa reflexão e compare com as Escrituras. A todos que estiveram conosco pelo Facebook, um forte abraço a todos, que Deus vos recompense e que sejam ricamente abençoados. Um forte abraço, Deus vos abençoe.